Quem quer primeiro as más notícias, levante as mãos. Aí depois você se consola com as boas. Quem quer primeiro as boas notícias, levante as mãos. Bem, não importa, porque eu vou começar com as más notícias. Primeiro eu vou trazer as más notícias para você. Depois as boas notícias. O que eu vou pregar aqui nessa noite, tem gente que tem anos de igreja, anos de evangelho, e ainda não conseguiu compreender isso. Por isso que há medo, transtorno, dúvida, culpa excessiva, ou então está se agarrando a uma teologia, a um ministério, a uma igreja, a um pastor, seja lá quem. Falta de conhecer a palavra de quem? Más notícias. Vou te mostrar aqui as 4 maneiras do julgamento de Deus. Como é que Deus vai julgar as pessoas? Segundo a palavra de Deus, tem 4 maneiras que Deus vai te julgar. Se depois você quiser, eu mando para você, não dá tempo de anotar tudo. Primeira maneira que você vai ser julgado, você, eu, todos nós, será pelas tuas palavras, pelas tuas palavras. Por tudo que saiu da tua boca, desde o começo que você conseguiu falar, aprendeu a falar, até o teu último suspiro. Mateus 12, 35. Até o 36. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro, quer dizer, do seu coração, de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro, de um coração mau. Isso aqui é Jesus falando, tá? Evangelho de Mateus. Eu lhes digo, leia aí comigo, no dia do juízo, qual dia? Dia do juízo. Vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falaram. Toda. Você já xingou alguém? Pois bem, todos os teus xingamentos vão aparecer diante do trono de Deus. Tudo que você falou. Você falou mal de alguém pelas frentes, diante da pessoa, ou você já falou mal de alguém pelas costas. Tudo isso vai ser levado diante do juízo de Deus. Você já respondeu com raiva a alguém? Você já respondeu com ódio a alguém? Você já respondeu a alguém com ironia? Já respondeu a tua mãe, teu pai? Já brigou com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos? Já contou alguma piada indecente? Ou quando alguém contou uma piada indecente, você riu? Você já desejou o mal de alguém mesmo disfarçado, dizendo assim, porque o crente ele tem um jeito peculiar. O crente ele tem um jeito peculiar de desejar mal para alguém. Ele diz assim, Deus vai te cobrar. Deus vai colocar a mão. Tudo isso, você vai ser cobrado em juízo. Você já julgou alguém só pela aparência? Você já julgou alguém porque alguém falou uma coisa para você e você acabou falando mal daquela pessoa e depois você descobriu que aquilo que falaram para você era mentira? Mas aí você já tinha o quê? Falado. Você já mentiu para ter que sair de alguma situação aonde você não podia falar a verdade? Ou então você não mentiu, mas você omitiu. Pois bem, quero te contar as más notícias. Tudo isso é pecado. E diante desse primeiro critério de julgamento, você, eu, todo mundo que está me assistindo,
todo mundo de todas as igrejas evangélicas, católicas, todos os pastores, pregadores, presbíteros, bispos, semideuses, aqueles que acham que são e aqueles que têm certeza que são, todos nós estamos condenados ao inferno. Nenhum de nós passa por esse julgamento. Ou você acha que você passaria? Eu não passaria. Se isso acontecer comigo, e eu for condenado pelas palavras que eu falei, se eu morrer hoje, com 46 anos, quarta-feira, dia 6 de agosto, eu estou no inferno. Porque não existe nenhuma pessoa tão boa assim, que possa falar tudo de bom todo o tempo. Você lembra de Moisés? Fez tudo. No último minuto, antes de chegar na terra prometida, ele se exaltou, ficou com raiva, fez aquilo que não era para fazer. Então Deus diz assim: você vai ver, mas você não vai entrar porque você pecou, você me desagradou. Primeiro, eu vou te trazer depois as boas notícias, porque tem gente que já está com o olho regaladão assim, ó. Tem gente que está fazendo assim: xiii, minha casa caiu. Primeiras más notícias. Diante desse juízo, quem se salvará? Quem se salvará? Ninguém. Então, primeiro você vai ser colocado diante do juízo de Deus, tuas palavras. Segundo, tuas obras serão julgadas. Você que diz assim: bispo, eu sou membro da igreja, eu venho na igreja, eu não sou mais do mundo, eu obedeço a palavra de Deus, eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, faço jejum. Tiago capítulo 2, versículo 10. Segunda maneira que Deus vai te julgar vai ser pelas tuas obras. Pois quem obedece todas as leis, quer dizer, se você é uma pessoa que obedece toda a palavra de Deus, se você é um super, hiper, mega santo, e você consegue obedecer toda a palavra de Deus, pois quem obedece todas as leis, exceto uma, digamos que você acerta em tudo, você cumpre todos os mandamentos de Deus, todos os preceitos de Deus, mas você vacila em um. Você vacila em quantos? Torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Então, se você obedece toda a palavra de Deus, mas tem um mandamento que você não obedece para Deus, diante do trono de Deus, é como se você tivesse desobedecido tudo. Deus é como aquele professor que ou você tira 10 ou nenhuma nota serve para ele. Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, quer dizer, eu confio nos mandamentos, nas leis, nos preceitos, para mim me declarar justo. Olha, eu vou para o céu. Eu, Leno, vou para o céu, eu sou justo, eu sou santo, eu sou bom, eu sou digno, eu mereço ir para o céu, porque eu sou um homem que eu pratico toda a palavra de Deus. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos, estão sob maldição. Então, se você confia que o que você faz vai te salvar, você está debaixo de maldição. Pois as escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo. Você tem que ser obediente a que está escrito no livro da lei. É evidente, Paulo está escrevendo para os Gálatas, é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as escrituras dizem: o justo viverá pela fé. O justo vive não pelas leis. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela.
A lei, os mandamentos não é fé, é você obedecer. Agora tem um problema, você tem que obedecer, diga assim, tudo. Na história da humanidade, você sabe quantas pessoas têm que obedeceram toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus? Cite aí. Nenhuma, somente um, que foi quem? Jesus. Jesus nunca fez mal, nunca pensou mal, nunca sentiu mal. Somente ele conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Então, uma má notícia para você. No segundo critério do julgamento de Deus, que são as tuas obras, ou você que confia nas obras, ou você que confia na lei, ou você que confia naquilo que você faz. Eu sou uma pessoa boa, eu venho na igreja, eu evangelizo, eu tenho um cargo, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou profetisa, eu prego a palavra de Deus já há quase 30 anos. Está todo mundo no inferno. E eu não estou falando de você não, estou falando de mim também. Então no primeiro julgamento já deu o quê? Inferno. Segundo julgamento já deu o quê? Inferno. Aí tu vai ter um outro problema, que pouca gente sabe disso, lê e não entende. Terceira maneira de Deus te julgar, pelas tuas omissões, pelas tuas... O que é omissão? Você vê uma coisa, você sabe que você tem que agir, você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Você vira as costas. Então todas as nossas omissões, nós vamos ser julgados por ela. Mateus 25, versículo 34 em diante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, ou te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo, não foste me ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos, não te ajudamos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes omissão de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Qual foi a última vez que você foi no hospital fazer uma visita? Não para um familiar, para as pessoas que estão doentes, para orar por elas, ou perguntar o que é que elas estão precisando? Qual foi a última vez que você foi num presídio ou numa cadeia visitar os presos? Para perguntar como é que eles estão? Quantas vezes você passou na rua, viu um mendigo, e não importa, às vezes eu quero ajuda aqui as pessoas, tem que falar: mas ele é viciado. Deus não quer saber se é viciado, Deus não quer saber qual a questão sexual. Deus está te dizendo o quê? Toda vez que alguém precisar de algo, e você fizer, você está fazendo para mim. Toda vez que você disser não, você está dizendo não para mim. E ele fala de hospedar também. Às vezes a gente não gosta de hospedar nem nossa família. É ou não é verdade? Depois de 3 dias você já quer que vá todo mundo embora? Pelo critério das omissões, qual de nós seria salvo? Má notícia para mim e para você: todos nós estamos no inferno. E olha que o nosso ministério, a gente distribui cesta básica para todo mundo. Só que tem sempre alguém que a gente não ajuda. Tem sempre alguém que a gente diz não.
Você sabe que as pessoas vêm aqui, pedem ajuda, às vezes não tem o que comer, eu vou ali no mercadinho, faço compra uma vez para a pessoa. Aí a pessoa se acostuma, vem, pô, vou lá com o bicho vai me dar comida. Aí ela vem a segunda vez, aí eu ajudo de novo. Na terceira vez eu já digo para ela assim, olha, hoje não vai dar para ajudar a senhora, porque eu tenho que ajudar outra pessoa. Mas segundo o mandamento, você tem que ajudar sempre. Todas as vezes, se você tiver condição de ajudar. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso peca. Nisso peca. Você vai na padaria de manhã comprar pão, comprar leite, para tomar aquele café gostoso, aí você olha, tem uma pessoa de rua, um morador de rua ali, você já vai para o outro lado, para a pessoa nem te pedir o pão. Omissão. Agora aqui o bicho pega, pior de tudo, olha aqui para mim. Quarta maneira que Deus vai te julgar, nos julgar, pelos pensamentos. Segundo a ciência, um ser humano normal tem cerca de 10 mil pensamentos por dia. Digamos que você seja super, hiper, mega santo, e desses 10 mil, você só tem um pensamento ruim. Bem, isso já é pecado, você já é impuro. No céu não entra nada contaminado. Êxodo capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiça a mulher, também vale para homem, do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Cobiça começa onde? Diga assim, no pensamento. Segundo Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28, ouvistes o que foi dito, isso aqui é Jesus, não adulterarás, a lei diz, não adulterarás, você não pode adulterar, é pecado. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher, essa aqui, todos os homens da história da humanidade já foram para o inferno. Isso vale também para as mulheres também. De você olhar assim, ó, que homem bonito, pecou. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Então você olhar uma pessoa e desejar a pessoa, ninguém sabe, ninguém viu, mas Deus sonda mentes, corações e intenções. Para Deus é como se você tivesse se prostituído com ela, adulterado, é como se você tivesse traído. Digamos que a gente tivesse aqui um telão. Eu creio que daqui a alguns anos isso vai ser possível, viu? E pudesse colocar aqui, nesse telão, os nossos últimos 3 dias de tudo que a gente pensou. Você gostaria que passasse aqui no telão para todo mundo ver? Você gostaria? Eu não gostaria. Eu ia ficar com tanta vergonha de vocês, eu ia ficar com tanta vergonha da minha mulher, que eu ia deixar de pregar o evangelho. Quarta notícia ruim para você. Inferno. Está todo mundo condenado. Tem gente que ainda não entendeu isso, que está todo mundo condenado. Todos nós. Ninguém se salva. Ninguém se salva. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então, das 4 maneiras que Deus vai julgar o ser humano,
todas vai dar condenado, 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 condenado. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas ou sejam más. Agora, chega de má notícia também. Vocês querem as boas notícias? Quem quer as boas notícias? Escreve aí na live quem quer as boas notícias. O que são os evangelhos? Os evangelhos são as boas novas, as boas notícias de Deus. Então Deus está te dizendo, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno. Ninguém passa pelo crivo da minha justiça. Deus não volta atrás. Você sabe que o homem toma uma decisão, daqui a pouco, está tendo esse problema aqui no Brasil com o judiciário, você vê que uma hora toma uma decisão, mas volta atrás. O homem é assim. Deus não, a palavra dele não muda. O que muita gente não entende sobre o evangelho é que quando você recebe Jesus na tua vida, quando você recebe Jesus na tua vida, quando você entrega a tua vida para Ele, quando você dá espaço para o Espírito Santo te dar os frutos do arrependimento, você não só é perdoado, se fala-se muito de perdão na igreja, mas não é só isso que Deus faz na tua vida através de Jesus. Ele não só te perdoa, Ele te justifica. Só o perdão não basta. Só o perdão não te salvaria. Digamos que você seja uma pessoa que esteja quebrada financeiramente. Você está devendo todo mundo, conta de água, conta de luz, você está devendo aluguel, tudo, está tudo atrasado mês, teu nome está sujo em tudo quanto é lugar. Você não consegue comprar fiado aqui no seu carrinho aqui do lado, não vende para você. Tua dívida é de R$1 milhão. Aí você acorda de manhã, recebe uma mensagem, o gerente do teu banco diz assim, olha, alguém depositou R$1 milhão na tua conta, para pagar todas as tuas dívidas, teu nome está tudo pago, pode mandar religar tua conta de luz, tua internet, está tudo pago, teu nome, tua dívida foi paga, teu nome está limpo. Então isso é perdão, só que tu continua pobre, porque todo o dinheiro que colocaram lá no banco foi para pagar contas atrasadas. Agora tu não deve ninguém, tu não deve mais ninguém, só que tu não pode comprar nada. O que vai acontecer com você? Sem poder aquisitivo, tu vai te endividar de novo. Então Deus não dá só perdão, Deus te justifica. O que é justificar? É um nível maior. Justificar quer dizer, você passa a ser digno do céu. Você passa a merecer o céu. Você passa a ser santo diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois... não perdoados, mas justificados. Justificado quer dizer, eu tenho direito, eu passo a ter direito, eu passo a merecer, eu passo a ser digno. Justificados, pois, mediante a fé. Mediante o quê? É preciso fé, é preciso crer nisso. Temos paz com Deus. Ainda há pouco eu li para você que todo mundo está destituído da glória de Deus. Mas mediante a fé nós temos paz com Deus, por meio de quem? Por meio da tua denominação, por meio do que você faz, por meio dos seus dízimos, das suas ofertas? Não, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando você estiver diante do trono, quando eu estiver diante do trono, se você estiver lá com teu advogado fiel, quem é o nosso advogado fiel?
Jesus. O justo juiz vai olhar para você e vai dizer assim: condenado. Mas ele vai olhar para quem? Para quem? Diga: para Jesus. E na cruz do Calvário ele morreu por mim, por você, derramou o seu sangue. Ele não só levou os nossos pecados, como ele se tornou pecado. Então o juiz vai dizer: justificado. Amém? Você é digno do céu. Você merece o céu, não pelo que você fez, não porque você guardou todos os mandamentos, não porque você fez obras maravilhosas, não porque você pensou só em coisas boas. Você merece, você está justificado por causa de Jesus. Ele é que te justifica. Nós só somos salvos por causa de Jesus, somente Ele, mais ninguém. Amém? Você só tem que crer nisso. Mas essa é a boa notícia, tão boa, tão boa, tão boa, que é difícil de ter fé nisso. Vamos voltar ao exemplo lá. Você está devendo 1 milhão. No outro dia o teu gerente manda uma mensagem para você e fala assim: olha, alguém depositou 100 milhões de reais na tua conta. As tuas dívidas todas são 1 milhão de reais. Então não foi só perdão, você está perdoado de todas as tuas dívidas. Só que sobrou quanto? 100 milhões, pagou 1 milhão, sobra quanto na tua conta? 99 milhões. Quer dizer, alguém foi lá na tua conta e colocou 99 vezes mais do que você precisava. Quer dizer, você pagou tuas contas e agora você não é pobre, você não precisa mais se preocupar com nada, não há nada nesse mundo que você não possa ter. Isso é a justificação em Jesus. Deus não só te perdoa, mas você se torna herdeiro de Deus, juntamente com Jesus, que se torna o teu irmão mais velho. Você passa a fazer parte da família de quem? De Deus. Amém? E você passa a ser digno do céu como Jesus. Isso é salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça, o que é graça? Graça é um presente merecido, você não merece. Mas Deus te ama tanto que deu o filho dele para morrer no teu lugar. Amém? Tem muita gente que não entende que Barrabás tinha que ser solto. O Barrabás é cada um de nós. Graças a Deus que soltaram Barrabás e crucificaram Jesus. Graças a Deus que soltaram Barrabás e crucificaram Jesus, porque sem a morte e a ressurreição dele, nós estávamos todos condenados. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que você precisa para receber essa graça? Crer nisso. E isso não vem de vós. Nem a fé que eu tenho em Deus é minha. Tiago fala que nenhuma boa dádiva que nós temos vem de nós, vem só de Deus. Se você tem fé, isso vem de Deus. Amém? Se você se arrependeu, isso vem de Deus. Se você é uma pessoa santa, diga: isso vem de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 22 ao 24. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Você vê que tudo tem Jesus. Tudo foi feito por Ele e para a glória dele.
Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, não importa quem você seja. Lembra do ladrão na cruz? O que ele fez a vida toda? Só coisa ruim. O que ele merecia? O inferno. Mas antes dele morrer, o que ele disse? Senhor, lembra-te de mim no teu quê? No teu reino. Jesus disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não houve perdão somente. Jesus deu para ele acesso ao céu. Diga assim, perdoou. Está muito fraco, diga perdoou e justificou. Justificou e te dá acesso, te dá direito. É você se tornar santo, digno diante de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Precisa de fé para você crer nisso. Porque não há distinção, não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, não é por causa de você, não é por causa da sua igreja, não é por causa do seu pastor, não é por causa do que você faz. Antes de você amar a Deus, Deus já te amava. Antes de você nascer, Davi diz que a gente ainda era uma substância informe, e ele já nos via. Foi Deus e a glória é de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Nada do que você faça vai te salvar. Somente o sacrifício. Por isso que Jesus disse o que na cruz? Eu fiz a minha parte. Jesus disse assim, está feito, está consumado. Por isso que Paulo também diz, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem que não há nenhuma condenação? Para aqueles que estão em quem? Em quem? Em Cristo Jesus. Temos as más notícias, inferno. As boas notícias, céu. Quais você quer? Quando é que uma pessoa se converte de verdade? Quando é que uma pessoa nasce de Deus de verdade? Quando é que você diz que uma pessoa realmente ela é cheia do Espírito Santo? É quando ela tem a plena consciência que sem Jesus ela estaria aonde? No inferno. O apóstolo Paulo diz, eu sou o maior pecador de todos. Você nunca pode chegar diante de Deus e dizer assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Agora nós, você que está aqui, você que está me assistindo, nós temos o privilégio dado por Deus, através de Jesus, de não só sermos salvos, mas sermos testemunha deles aqui nesse mundo. Amém? Nós temos a presença de Deus. As boas coisas que nós fazemos, o nome de Jesus é glorificado. Nós somos um povo separado, nós somos um povo lavado. Nós amamos estar na casa de Deus, nós amamos servir a Deus, nós amamos fazer a obra de Deus, nós amamos pregar a palavra de Deus, nós honramos o nosso Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com alegria, temos promessa dEle para isso, mas nós temos a plena consciência que nós somos miseráveis pecadores e que carecemos da glória de Jesus, da misericórdia dEle, da graça dEle, todo santo dia. Se você ama Jesus e a palavra de Deus, dê uma forte salva de palmas. Fique de pé. Ele esteve no teu lugar. Ele morreu no teu lugar, Ele levou todos os pecados.
Jesus, somente Jesus. Somente Jesus. Então como é que eu tenho certeza, eu, Leno, como é que eu tenho certeza que eu sou salvo? Eu estive salvo hoje, eu estive salvo ontem, estou salvo hoje, e eu serei salvo amanhã. Veja bem, olha aqui o que eu estou te dizendo. Eu fui salvo ontem, estou salvo hoje, serei salvo amanhã, porque a minha esperança está em Jesus. Por causa disso. Por que eu creio no perdão dos meus pecados? Por causa de Jesus. Amém? Porque creio que a santidade de Deus está em mim, porque quando o Pai, o juiz, me olha, Ele não me vê mais, Ele vê Jesus. Você sabe que na Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, o vaso do maná que caiu do céu, a vara de Arão que floresceu, representando o Pai, o Filho e o Espírito. Mas Deus mandou Moisés fazer uma tampa com 2 querubins. Aquela tampa representa Jesus, porque toda vez que Deus olhava para as tábuas da lei, Ele lembrava que o povo que Ele escolheu nunca foi fiel a Ele. Toda vez que Deus olhava para o maná, Ele se lembrava que o povo de Deus nunca confiou nele, porque guardava maná para outro dia, mesmo sabendo que ia estragar. E a vara de Arão que floresceu, também Deus se lembrou que um dia o povo queria destruir Moisés por inveja, intriga, fofoca. Então quando Deus olhava para essas 3 coisas, Ele só via condenação, condenação, condenação. Então Ele mandou fazer uma tábua, uma tampa, e o sacrifício era feito nessa tampa. Era ali que a presença de Deus descia, num lugar chamado Santo dos. Essa tampa é Jesus. Há uma tampa sobre mim. Amém? Quando você se batiza nas águas, representa. O que representa o batismo? Você vê que a gente mergulha a pessoa nas águas, totalmente. Representa que assim como Jesus foi para o túmulo, você foi para o túmulo junto com Ele. Só que Jesus foi para o túmulo e ficou. Ele ficou no túmulo. No 3º dia Ele ressuscitou. Então nós dizemos, olha, batizamos a fulana para a remissão dos pecados. Lembra-te dela no teu reino. Lembra que ela se arrependeu, ó Senhor, e nós batizamos. Você morre ali. E assim como Cristo ressuscita, você ressuscita junto com Jesus.